E aí, tudo bem? Pra você que não me conhece, meu nome é Sara e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre uma das ordenanças mais importantes que o Senhor Jesus fez para nós. Essa ordenança tá lá em Marcos 16:15. Esse versículo, esse texto bíblico, né, ele é um dos meus favoritos, eu amo. O Senhor fala muito comigo através dele. Porém, eu quero ler numa versão específica. Eu quero ler na versão NTLH, porque nessa versão tem uma palavra-chave que eu quero que você guarde, que fique aqui, ó, guardadinho na sua cabeça, tá bom? Então, vamos ler. Lá tá escrito assim: então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. A palavra-chave que eu quero que você guarde é anuncie. Guarda essa palavra. Uma das coisas mais importantes que o Senhor Jesus nos ordenou a fazer, né, é anunciar o evangelho. Porém, o que significa anunciar? Eu nunca tinha parado para ver realmente o que significava essa palavra. Que tipo de palavra que às vezes a gente só fala, mas não sabe o significado direito. Aí eu fui pesquisar. Anunciar significa promover o conhecimento ou a divulgação de algo para alguém. E eu achei essa palavra incrível para esse contexto, porque anunciar é você basicamente promover o conhecimento. Então, promover o conhecimento das boas novas do Senhor, promover o conhecimento do amor de Deus, do Evangelho, que é algo maravilhoso às pessoas. Então, essa é a coisa mais importante que o Senhor nos mandou fazer. E através desse capítulo, do capítulo 16, eu vou dar 3 tipos de exemplo de pessoas que reagiram à ressurreição de Jesus de forma diferente. O primeiro tipo de pessoa que eu quero falar com você é aquela que ouviu, temeu e não anunciou aos outros. O texto bíblico que eu vou usar está lá em Marcos 16:8. Está escrito assim: e saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Nessa parte aqui do texto, né, do capítulo 16, 3 mulheres foram ao sepulcro de Jesus. Porém, quando chegaram lá, não encontraram Jesus. Jesus não estava lá. Apenas um anjo que falou com elas e disse: olha, o Senhor não está aqui, o Senhor ressuscitou. E quando elas escutaram isso, elas ficaram apavoradas, cheias de medo e fugiram. Elas temeram e não contaram a ninguém. Simplesmente tiveram medo e meteram o pé. Porém, entretanto, contudo, todavia, uma mulher permaneceu, Maria Madalena. Mesmo com medo, ela permaneceu. E eu acho isso incrível. E isso nos leva ao segundo tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa é a que ouviu e mesmo com medo, mesmo apavorada, foi anunciar aos outros. Isso é algo, cara, maravilhoso. Agora o versículo que eu vou ler é o versículo 10, que está escrito assim: e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Apenas se liguem no que eu vou falar. Maria Madalena estava lá no sepulcro de Jesus, apavorada, mas do mesmo jeito ela foi anunciar essa boa nova, essa boa notícia. A quem? Aos discípulos que caminharam com Jesus e estavam o quê? Tristes e chorando pela morte do seu mestre. Então, ela foi anunciar uma boa notícia àqueles que estavam mal. Tá entendendo? Tá entendendo o que eu tô falando? Ela mesmo com medo, cara, mesmo apavorada, ela falou assim: não. O medo não vai tomar conta de mim. Eu vou lá e vou anunciar do mesmo jeito. Então Maria Madalena foi e anunciou. Porém, a reação dos discípulos não foi assim muito bacana. E isso é o que nos leva ao terceiro tipo de pessoa. São os que escutaram, mas não acreditaram. Então, o primeiro tipo de pessoa é aquela que escutou, mas teve medo e não anunciou. Elas acreditaram no que haviam escutado, porém elas tiveram medo e não contaram a ninguém. O segundo tipo de pessoa é aquela que escutou, acreditou, teve medo e do mesmo jeito contou. Beleza. Agora o terceiro. A pessoa escutou a notícia, mas não acreditou. Tipo assim, não acreditou. E o versículo que eu vou ler agora é o versículo 11. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram.
Então vou explicar esse versículo. Maria Madalena, ela viu Jesus ressuscitado. Depois disso, ela foi contar aos discípulos. Ela foi contar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado e que ele não estava mais morto. Porém, os discípulos simplesmente não acreditaram nela. Chamaram ela de maluca, chamaram ela de doida. Não acreditaram. O que eu acho incrível é que eles viram tantas coisas maravilhosas, incríveis, tantos milagres, mas não acreditaram na ressurreição, ali quando ela contou. Chamaram ela de maluca. Peripécias da vida. E depois que isso aconteceu, no caso de Maria Madalena contar, Jesus também apareceu a outros 2 discípulos. E o versículo que eu vou ler agora é o versículo 12. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo. Então, esses 2 também escutaram e também acreditaram. E foram lá contar, foram anunciar lá aos discípulos. Os discípulos, de novo, não acreditaram no que ele tinha falado. Então, o versículo é 13. E indo eles, anunciaram aos demais, mas também a esses 2 eles não deram crédito. Eles não acreditaram também. A mesma coisa que aconteceu com Maria Madalena aconteceu com esses 2 discípulos. Eles foram lá, anunciaram e os discípulos simplesmente não acreditaram neles. E algo muito bom vai acontecer agora, depois disso. Algo incrível. Jesus chega e aparece aos discípulos. Lá no discipulado e tal, Jesus vai lá e aparece. E Jesus, ele não chega de qualquer forma. Primeiro que Jesus chega atravessando a porta. Começou aí, maravilhoso. E depois disso, Jesus simplesmente brigou, deu uma bronca nos discípulos. Falando assim, meus queridos, meus amados discípulos lindos, por que vocês não acreditaram no que eles falaram? Isso tá lá no versículo 14. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Deu bronca, mereceram. Jesus, sensatérrimo. Esses 3 exemplos de pessoas são incríveis. Por quê? Isso tudo que eu li, que eu contei aqui, foi antes de Jesus nos dar a ordenança de ir e anunciar o Evangelho. Então, antes dele dar essa ordenança, ele nos deu 3 exemplos de tudo que podia acontecer, de pessoas que nós podemos encontrar e de quem nós devemos ser. Então, quem nós devemos ser? Devemos ser como aquelas que fugiram? Devemos ser como os discípulos que não acreditaram? Ou devemos ser como Maria Madalena e os 2 discípulos que escutaram e mesmo com medo foram lá e contaram aos outros? Nós não podemos deixar que o medo tome conta da gente, que uma emoção tome conta de nós. Não podemos permitir isso. Nós devemos ser como Maria Madalena e os 2 discípulos, que contaram do mesmo jeito. Uma outra coisa é quem nós vamos encontrar no caminho. Então nós devemos anunciar o Evangelho a toda criatura. Porém, cada criatura vai reagir de uma forma diferente. Então nós podemos encontrar pessoas como Maria Madalena, que vão acreditar, e como os 2 discípulos, como também podemos encontrar pessoas como as 3 mulheres do início e os outros discípulos, que simplesmente não acreditaram e que tiveram medo. Então Jesus, ele nos dá essa ordenança, fala, vai e pregue. Mesmo que a pessoa não escute, prega, porque aquilo vai ser uma semente plantada no coração dela. Então é essa palavra que eu quero deixar para você hoje. Anuncie o Evangelho a toda criatura. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!